O boletim eu quero ler para você, que diz o seguinte, ó. O último boletim diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece, viu? É o último boletim para você saber que você é mais do que vencedor, por meio daquele que nos amou. Marcos 4:35 narra uma história muito interessante sobre Jesus. Diz o seguinte, Marcos 4:35: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Olha a pergunta que eu quero que nós meditemos hoje. É a mesma pergunta que Jesus fez para os discípulos, ele continua fazendo para nós. Não importa a situação que vivemos, a pergunta de Jesus é a mesma para nós. Ele está dizendo assim: por que vocês ainda estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados. E perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só que coisa interessante, viu? Quem é esse que até o mar, o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Obrigado aí. Tem algumas pessoas que estão conosco, né? Estamos aí a Helenice, um abraço. Helenice, nós temos também a Regiane, né? Que está com a gente aí, a Marluce, irmã Isabel, né? Quem mais? Vamos lá, pessoal, vamos entrar aí. Chame as pessoas para entrar, para compartilhar. Vamos chegar pelo menos a 1000 pessoas hoje, em nome de Jesus, né? Amém? Quero falar um pouco sobre tenha fé e não tenha medo. Olha a palavra de hoje para você guardar no seu coração. Os discípulos de Jesus estavam atravessando o mar da Galileia, quando foram surpreendidos por uma grande tempestade. Olha só, uma tempestade. As tempestades da vida, querido, elas são inevitáveis. Em certo momento da nossa vida, eu aprendi que nós vamos ter o dia bom e o dia mau. Quando a gente está passando pelos dias bons, é uma preparação para o dia mau. A gente tem que fortalecer a nossa fé. Aqui nós vemos que os discípulos estavam com medo, não apenas com medo, eles estavam apavorados. Olha, é mais do que medo, eles estavam apavorados. E Jesus confronta eles. Jesus diz assim: por que vocês estão assim? Por que vocês estão apavorados? Por que vocês estão com medo? Então, olha só, porque Marcos, que nós acabamos de ler aí, olha, naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Vamos para outra margem. Olha, querido, eu li muito tempo esse texto. Eu não entendia por que Jesus ficou dormindo numa tempestade, porque eu confesso a vocês que eu morei no interior muitos anos e eu me lembro de algumas tempestades que nós passamos, que o barco quase afundou. A primeira vez que eu passei por uma experiência parecida, eu tinha na faixa de 8 a 10 anos de idade, quando o barco que nós íamos viajando para o interior, ele pegou fogo, barco pequeno, e nós estávamos no meio do rio. E aí as pessoas desesperadas, elas pularam do barco. Eu me lembro até hoje, foi
foi uma experiência traumática. Eu nunca esqueci que as pessoas gritavam, o barco pegando fogo atrás, no meio do rio Amazonas, com aquele vento forte, quase 5 horas da tarde, e a pessoa que cuidava do barco atrás, o que estava o maquinista, ele pulou do barco, ele pulou quase no meio do rio. Eles nadaram em direção à beira do rio, porque eles pensavam que ia explodir o motor. E eu me lembro até hoje que o comandante, o que dirigia o barco, ele segurou o volante com muita força, e ele direcionou o barco para beira do rio. E eu me lembro até hoje, quando o barco bateu na beira do rio, nós pulamos para fora. Todas as pessoas que estavam no barco pularam para fora do barco e ficaram num lugar seguro. E eu fiquei surpreso pela atitude daquele homem, de se manter firme no barco. O que acontece aqui é que a gente percebe em Jesus uma paz, uma segurança muito grande, uma paz que excede a todo entendimento. Jesus, ele podia ter se desesperado se fosse uma pessoa qualquer como os discípulos. Ele estava tranquilo, ele estava calmo. Mas por que Jesus estava desse jeito? É isso que eu quero que nessa noite nós reflitamos, venhamos a refletir. Por que não, em meio a tanto problema, tanta coisa que a gente está passando, nos manter calmo? Como é possível se manter calmo? Como é possível? O barco está pegando fogo, o vento está vindo, nós vamos afundar, foi o que os discípulos diziam. E aí Jesus permanecia dormindo no barco, calmo. Olha só, então é isso que eu quero nessa noite, que você guarde no seu coração. Uma das causas, por causa da promessa de Jesus. Olha só, vamos entender um pouco o que significa, por que eles estavam calmos. Olha só, a tempestade, ela não surpreendeu Jesus, nem pôde frustrar a sua ordem. Sabe, tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo, está no controle de Deus. Entenda isso, guarde isso no seu coração. Tudo está no controle do Senhor. Nada, absolutamente nada fugiu do controle de Deus. Você pode dizer, pastor, mas essa epidemia, esse número de mortes tão grande, queridos, está no controle. Ele não perdeu o controle. Deus está no controle da nossa vida, da sua vida, da minha vida. Essa é a fé que nós temos que aprender nessa noite, a fortalecer o nosso coração para confiar. A segunda coisa é que é por causa da promessa de Jesus. Os discípulos não creram, mas Jesus, ele sabia quem ele era. Então, ele não teve medo. Não precisamos ter medo. Não tenha medo. Tenha fé. Tenha fé. O justo viverá pela fé. E se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Nós temos aqui, olha, Gleice também entrou aqui. Mansueli. Marquinho, né? Quem mais? Eunice. Marinalda está aqui com a gente. Vamos lá, vamos chamar mais pessoas para ouvir essa palavra hoje. Pessoas que estão aí desesperadas. Então, outra coisa, por causa da presença de Jesus. Marcos 4,36, aquele barco varrido pela fúria do vento, no processo no prozeloso mar da Galileia, transportava o Filho de Deus. Não poderia afundar o barco que levava Jesus. Não poderia naufragar o barco que transportava o Criador do universo. Olha só, olha a promessa de Mateus 28:20, diz o seguinte, ó: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, olha só, Jesus prometeu que ele estará conosco, querido. Ele não nos prometeu uma caminhada fácil, mas ele nos prometeu uma companhia permanente, todo dia, em todo lugar. Ele falou que estaria conosco, e ele está conosco. A terceira coisa é por causa da paz de Jesus. Marcos 4,38, Jesus estava dormindo na polpa do barco e na hora da tempestade, mas convulsivas Jesus dormia, não porque desconhecia o perigo, mas porque confiava na providência e no cuidado do Pai. Nosso coração, igreja, se enche de medo na tempestade, porque se esvazia de fé. Ficamos alarmados, porque duvidamos que Deus está no controle quando a tempestade chega.
Sabe, a fé, o medo é a fé negativa, é a fé ao contrário. O medo, ela paralisa as pessoas. O medo, ela faz a gente tomar decisões precipitadas, porque muitas das vezes a gente deixa de confiar no Senhor. Quero te perguntar, a pergunta desde o começo é: você tem confiado em Deus? É certo que de vez em quando parece que a gente esquece quem nós somos, quem é o que está no barco da nossa vida. Nós esquecemos. Os discípulos esqueceram quem Jesus era. Os discípulos esqueceram quem estava lá no barco da vida deles, quem estava controlando. Quando ele levanta, ele ordena, ele diz assim: cessa a tempestade. Sabe o que eu profetizo em nome de Jesus, querido, aí onde você está? Nós temos profetizado, o povo de Deus tem profetizado, os profetas têm dito que esse mal ele vai cessar muito em breve, que Jesus vai levantar do seu trono e dizer: tá bom, cessa, já terminou, já está na hora de parar. O meu povo, o mundo já aprendeu mais uma lição muito dolorida, mas nós temos aprendido. Eu quero te convidar a confiar no Senhor. Olha só, por causa, a quarta coisa, olha aí, Bruno, seja bem-vindo, Bruno. Henrique Carvalho também está entrando aí, graça e paz. Quem mais? Vamos lá. Tem mais pessoas aí? Então, quarta coisa, por causa do poder de Jesus. Jesus repreendeu o vento e o mar e fez grande bonança. O vento e o mar que nos ameaçam estão debaixo do seu poder. O evangelista Marcos, ele nos mostra que Jesus tem todo o poder sobre as leis da natureza, sobre os demônios, sobre a enfermidade, sobre a morte. Mateus nos diz que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Não precisamos temer, porque o Todo-Poderoso Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. A fé a fé e não medo deve ser o estandarte da nossa vida. Tenha fé, não tenha medo. Vamos substituir o nosso medo pela fé naquele que nos chamou, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, essa palavra, quem mais entrou aqui? Denis, o Denis está aí com a gente. Ah, o Foguinho entrou aí, né? Está falando aqui, o Jânio, Lana, também mandou um abraço aí para o pessoal da Central que está aqui com a gente. Oh, glória a Deus. Então, esses dias são dias de teste na nossa fé, sabe? Nós nunca fomos tão testados como nós estamos. A gente pregou, a gente ia para o culto, a gente cantou. A gente nunca imaginou que a nossa geração passaria por um teste tão grande de fé. Se exige tanta fé hoje, porque, irmão, no meio de uma tempestade, de uma canoa pequena, no meio de um rio, é que a gente percebe quão perigoso é o oceano da nossa vida, quão perigoso é estar vivo. Mas, sabe, é um exercício deixar na mão de Deus, do Criador, a nossa vida. Sabe, a nossa fé é testada. Eu gosto muito de um louvor que diz: toda vez que a minha fé é testada, toda vez que a minha fé é testada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e os vales e os montes que atravessamos, né? Elas não vão nos afastar de ti. Então, querido, que nessa noite, no nome de Jesus, tenha fé. Sabe, por mais que as expectativas sejam ruins, por mais que as notícias sejam as piores, tenha no seu coração: Jesus está no controle da nossa vida. Ele está conosco. Ele não vai nos decepcionar, né? Ele não vai nos decepcionar. Então, nós cristãos temos que ter... Olha, entrou também Raimundo Araújo aí, Alexandre, né? Deus é bom o tempo todo tempo Ele é bom. Deus está no controle de tudo. Tem mais? Miriam Tavares está com a gente aí. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, eu queria deixar para você essa palavra de Marcos, capítulo 4, versículo 35, essa reflexão hoje para nós.
Porque, veja bem, todo dia, se você ligar a televisão, todo dia tem uma notícia ruim, todo dia tem uma tempestade. Então dizendo assim, ó, tá vindo um furacão ainda, nem uma tempestade, né? Tá vindo um furacão. Todo dia a gente tem a opção de decidir em quem nós devemos confiar. Todo dia você tem a opção de decidir aonde você põe a sua fé.